Graça e paz, amados. Amém. Vamos ler o texto bíblico da ministração da palavra, Apocalipse capítulo 3, a partir do primeiro verso. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece, arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos então falar um pouquinho sobre esse texto, amados. Eu, de alguma forma, estou associando ele à nossa pregação de quarta-feira. E fico grato a Deus, não é? Pelos retornos que temos recebido a respeito da palavra que ministramos na quarta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho da igreja em Sardes. É verdade que nós geralmente aprendemos a nos assustar com a realidade da igreja de Laodiceia. Parece que todas as vezes que o pastor abre Apocalipse 3, a gente lá vem Laodiceia, não é? Mas hoje não é o caso, né? Vamos falar de Sardes e ver a realidade espiritual da igreja de Sardes, que é um alerta para que não seja a realidade da nossa igreja, das nossas vidas. Aqui é assustador, porque a igreja de Sardes, ela é uma grande evidência de remanescentes. Vocês lembram que a palavra remanescente no Antigo Testamento dizia a Elias que em Israel como um todo havia ainda um restante que não havia se dobrado diante de Baal. Mas aqui o que nós vamos ver é que dentro da igreja ainda há um remanescente que está vivo. Você sabe o que é isso? Um resto, um pouco, o restante, uma pequena parte da igreja que ainda vive. Então estamos falando de uma igreja, a de Sardes, de característica morta. E dentro dela, alguns poucos que ainda são vivos ou estão vivos. Essa é o termômetro espiritual da igreja de Sardes. Ela existe, tá, queridos? Ela, inclusive, tem um bom trabalho. Ela tem, inclusive, uma boa estrutura, uma boa aparência. É vista com os bons olhos por muita gente, mas o seu interior, a sua essência, é de uma igreja inexistente, de uma igreja morta. E é disso que nós vamos falar hoje, não é? Que a palavra remanescente, ela muitas das vezes parece bonita, porque nós vemos assim como no mundo inteiro, ou no país inteiro, ou numa cidade inteira, não é? Ou numa igreja, no mundo todo, nós somos uma parte que vive. Tá? Mas quando nós nos referimos a uma igreja pontual, histórica, aqui é uma igreja histórica, Sardes. Bem, ela pode ter uma representação maior de uma igreja universal, no sentido mundial, no sentido geral, tá? Mas aqui nós estamos diante de uma igreja histórica, que pode ser uma reconciliação
tá? Em 2025, pode ser, tá? Está se referindo a uma igreja local, especificamente. E pode se referir também a uma vida, não é? Particularmente. Aqui, então, nós estamos diante da seguinte situação: reputação em alta, realidade em baixa. Vou repetir: reputação em alta e realidade em baixa. Essa é a característica da igreja de Sardes. O que significa isso? Todo mundo contemplava e olhava Sardes com os bons olhos. Ela criou uma boa imagem. Ela criou para as pessoas essa coisa de que alguém olhava para a igreja de Sardes e acreditava ser a igreja de Sardes uma igreja com bom trabalho, com boa estrutura, com uma boa aparência. Ela tinha uma boa fama, mas dentro dela, o que nós vamos ver é uma realidade em baixa. Numa linguagem assim aplicada, né? Numa aplicação, você pode olhar para a minha vida, a minha fachada, o meu jeito, a minha pregação, eu tá adorando, eu tá cantando, eu tá na igreja, tá? Eu conhecer um pouco da palavra, tá? E você pode achar, né? Olhando para a minha reputação espiritual, você dizer que pastor é bom, que pastor que representa a palavra, que pastor que nós temos, que crente é o nosso pastor, ou coisa parecida. Mas isso é só o que você está vendo, tá? E a igreja de Sardes era um pouco assim. E nós podemos passar essa imagem, às vezes, para alguém, e alguém dá até feedback a nosso respeito, dizendo: poxa, estou contigo, queria ser um crente como você. Mas quando nós vamos avaliar nossa própria realidade, sabemos que o termômetro de muitos de vocês olhando alguém ou mesmo a igreja em termos de estrutura pode representar uma coisa, mas a realidade espiritual só Deus sabe da minha vida, e tomara que eu tenha consciência sã consciência, para avaliar com autenticidade, com autoridade, com independência a minha condição espiritual. Tá? Eu não posso viver de reputação. Eu não posso viver daquilo que vocês pensam que eu sou, e ninguém pode viver achando ou pensando alguma coisa sobre você daquilo que você aparenta ser. Porque Deus sabe, na verdade, quem eu sou intimamente, quem você é intimamente, como está a minha vida espiritual, como está a tua individualmente, particularmente, interiormente. Tá? A gente pode enganar muita gente, inclusive enganar a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus. Por isso, uma das coisas que nós temos que aprender a pedir muito a Deus é nos dar uma sã consciência para eu ter uma impressão, uma clareza, um conceito de mim que reflita de verdade aquilo que é, e principalmente aquilo que é pela palavra de Deus. Tá, queridos? Bem, as cartas às 7 igrejas descritas em Apocalipse são, sem dúvidas, a constatação bíblica de como a igreja do Senhor Jesus e cristãos que seguem Ele necessitam ao longo do tempo de advertência, de chamada de atenção e de reiteradas cobranças quanto à disciplina e quanto à sua correção. Nós podemos cair no erro de acreditarmos, como nós vemos na nossa casa, os nossos filhos, quando crescem um pouco, ele já vai dizer para nós assim: não sou mais criança, pai. Não sou mais criança, mãe. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas nós que somos pais, sabemos que os nossos filhos, para nós, são crianças a vida inteira. Mesmo depois de casados, mesmo depois que têm filhos, tá? O que nós vamos percebendo, e talvez o amor e o cuidado que temos com ele, às vezes faz eles se sentir assim, meio crianças, que nós não damos valor à capacidade deles de ter crescido
de entender um pouco a respeito de si mesmo e até de dizer para nós: eu sei mais de mim do que o Senhor, papai. Tá? E nós, espiritualmente, às vezes corremos o mesmo risco. Tá? Nós vamos ficando crentes, vamos acreditando que amadurecemos, que conhecemos a palavra, que está tudo bem com a gente, que não há nenhum problema com a gente, que a gente não precisa ser advertido, que a gente precisa ser corrigido. E só falta a gente dizer para Deus, através da palavra, pela boca do pastor: pensa que eu não cresci, mas eu amadureci, não é? Bem, queridos, nós precisamos tomar cuidado, às vezes, com essas impressões que nós temos a respeito de nós mesmos. E por mais que seja honesto até a forma de nós falarmos, porque ela pode ser dita em outros contextos, a realidade de Sardes não é muito diferente da igreja de Laodiceia e de todas as outras. Ao longo do tempo, apesar de crescer, de se estruturar, de se mostrar forte, tá? De ter um bom trabalho, de ter uma boa obra, de ter uma boa reputação, mesmo assim, nós precisamos de correção, precisamos de cuidados de Deus, precisamos de advertência, precisamos de diagnósticos assim precisos, corretos e honestos, independentes, que só Deus pode dar a respeito de nós mesmos, e Ele faz isso através da sua palavra. Em Sardes, a grande constatação dessa realidade é que a aparência, a fachada, a fama, a reputação, a imagem da igreja, ou até dos cristãos, pode estar, muitas das vezes, em alta. A nossa reputação pode ser boa, ou seja, o que as pessoas pensam de nós, o que elas veem em nós. Porém, nossa realidade, tá, muitas das vezes, ela é frágil, ela é corrompida. Falta dentro de nós, às vezes, vitalidade, ânimo interior, no sentido de buscar as coisas de Deus. Bem, amados, eu não estou condenando reputação aqui, tá? É importante a gente dar testemunho de Deus, mas às vezes a gente pode estar dando um testemunho como alguém que ou se robotizou, se mecanizou, ou eventualmente de antemão já está preparado para, diante de uma luz acesa e há holofotes de alguém olhando para nós, a gente mostrar, não é, um pouco da nossa vida espiritual como se ela tivesse boa. Mas ao apagar das luzes, ou seja, quando ninguém está vendo, a gente por vezes não sabe e não consegue discernir a nossa realidade espiritual em decadência. Essa era a igreja de Sardes. Há um problema sério em Sardes, que reflete bem a realidade da igreja. A própria cidade, ela foi construída, não é? E ela está ali naquela região que seria a Turquia hoje, não é? E ela também foi construída com estrutura para suportar situações difíceis, para suportar guerras. Mas a cidade de Sardes, ela foi surpreendida por ataques, não é? E ela não pôde resistir, porque acreditava que tinha uma estrutura tão boa em que ela muitas das vezes estava negligente, displicente em relação à possibilidade de ser atacada. E aí então, o mesmo que aconteceu com a cidade é a realidade da igreja aqui neste particular, tá, queridos? Às vezes acreditamos que estamos preparados para o maior advento da igreja, que não é a perseguição, tá, queridos? Que não é, eventualmente, a morte de irmãos, que não é decretos fechando a igreja, mas a maior advertência para a igreja, o maior risco da igreja é Jesus voltar e nós não estarmos preparados para estar com Ele. Esse é o maior desafio da igreja. E esse é o cuidado que nós devemos ter, né, queridos? Bem, amados, apesar de acreditarmos na volta de Jesus, ainda em grande tribulação, ao final dela,
nós precisamos entender que isso não elimina a possibilidade do efeito surpresa, porque a negligência pode nos levar a estar acontecendo muita coisa perto de nós e mesmo assim a gente está dormindo espiritualmente. Essa é a realidade. Algumas palavras no texto nos chamam a atenção. Por exemplo, vamos ver o verso 1, para refletir um pouco essa minha introdução. Olha, ele diz lá: conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Olha lá, reputação, fama. As pessoas te veem como crente, talvez pelo jeito, pela postura, pela estrutura, mas, diz o texto, estás morto. Tá? Aí no verso 2, algumas palavras interessantes. A minha diz aqui: fica alerta e fortalece. As traduções mais comuns vão dizer: vigia e desperta. Vigiar e desperta. Olha só. A palavra à igreja de Sardes, apesar da boa fama, apesar das obras, apesar de mostrar boa estrutura, tá? A palavra é: fica alerta e fortalece. E ela vai dizer: faz isso com quem? Com quem ainda resta e estava para morrer. O que ainda resta e está para morrer. Olha só a palavra de Deus. Fica alerta ou vigia, desperta os que ainda estão vivos, mas estão prestes a morrer. Olha só, queridos. Ele está falando aqui de uma realidade. Que realidade é essa? Da morte espiritual de uma igreja. E em termos coletivos, ele está falando: olha, a mensagem que eu vou pregar, ela tem que produzir vigilância, despertamento, alerta, fortalecimento para aqueles que ainda estão vivos, apesar de estarem numa condição de doentes, mas que ainda podem ouvir. Olha só, irmãos, o risco que nós corremos, e se isso de alguma forma não nos remete à palavra de quarta-feira. Tá? Vejam. E mais, olha, veja o olhar de Deus. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só. Conheço tuas obras, no verso 1. Tens fama de estar vivo. O que é a obra? Aquilo que os outros estão vendo. A minha fachada. A minha reputação de crente. Mas aí no verso 2, ele diz: olha, não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. Queridos, nós precisamos entender isso. Às vezes, quando nós nos sentimos, talvez, seguros, estruturados, em que temos a proteção de Deus, e nós, muitas das vezes, começamos o quê? No dia a dia. Quando temos um bom portão, uma boa casa, ou moramos até num lugar, melhor assim, um lugar que não temos tido muita informação de roubo, de assalto, de violência. Se estamos num bairro mais ou menos assim, qual é a nossa tendência? Por achar tudo tão seguro, nós dormirmos de janela aberta, de porta aberta. Não temos os devidos cuidados. E a vida espiritual, irmãos, também tem que ser construída nesse pensamento. Às vezes nos julgamos crentes, protegidos por Deus, tá? De que sabemos que nada pode atingir a nossa fé. E aí começamos a viver uma vida sem os devidos cuidados.
sem os devidos alertas, sem a devida vigilância, sem os devidos cuidados. Estou seguro em Cristo. E aí, muitas das vezes, nós esquecemos de que o próprio Cristo nos disse que a sua volta será semelhante ao de um ladrão, no sentido de pegar o dono da casa, ou a pessoa da casa, em surpresa. E nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos vivendo espiritualmente assim, uma segurança que nos deixa desatentos, sem vigilância ao nosso coração, ao nosso pensamento, a esse sentimento, de que estamos seguros e não precisamos ter outros cuidados. E aí vamos vivendo desatentos, despreocupados, desligados, desleixados da vida espiritual. E aí a palavra de Deus vem. Acorda, desperta, vigia, esteja alerta, te fortalece. Melhore o sistema de segurança da tua vida. Porque as coisas podem acontecer num efeito surpresa, onde a tua reputação não será suficiente para te manter no Senhor. Olha só, queridos. O cuidado, tá, irmãos? Quando nós vamos ganhando tempo no Evangelho e vamos sentindo um marinheiro seguro em alto mar. Marinheiro em alto mar também passa por tempestades. Por mais que aprendam a fazer a leitura das nuvens, do vento, e entender se a tempestade, vem do norte para o sul, ou do sul para o norte, do leste para o oeste, ou do oeste para o leste, a tempestade, muitas das vezes, pega o marinheiro de surpresa. E a igreja de Sardes, a mensagem a ela é um alerta àqueles que estão se achando seguros demais. E por isso vamos ficando pretensiosos, Vamos ficando despreocupados, descuidados. Isso não me pega, isso não tem problema, isso não vai acontecer comigo. Eu sou crente, tenho muitos anos de evangelho, tenho muitos anos de pastorado, tenho muitos anos de fé. E aí nós vamos nos justificando assim e vamos deixando nossa guarda totalmente vulnerável. Esse é um alerta para nós, queridos. Olha o verbo também do verso 3, ele vai falar em fortalecer e arrepender-se. Portanto, ainda é o verbo lembrar, Verso 3, aí lembra daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece, arrepende-te, pois se não estiveres alerta, veja o efeito alerta, mesmo com um grande muro, virei como ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. A palavra contra ti significa que Deus vem contra alguém, é a ideia de juízo, de cobrança, mas mesmo em termos de juízo. Aqui dois verbos me chamam muito a atenção, duas palavras, fortalecimento, ou fortalecer e arrepender. Duas palavras que parece que aqui em Sardes caminham junto para dizer para nós, antes de fortalecermos, temos que nos arrepender. Antes de nos fortalecer, precisamos nos arrepender. E a ideia de arrepender aqui é ter uma consciência exata da nossa realidade. Sabermos que muitas das vezes estamos desatentos na vida espiritual. Quem está vivo, irmãos, ainda que esteja doente, ao ouvir essa palavra, primeiro precisa perceber a sua condição espiritual, E nós precisamos entender que quem está vivo, ao ouvir a palavra, ainda que doente, pode acordar e despertar. Mas alguém que está morto não pode fazer mais isso. Nem ouvir, ou ouvir fisicamente, mas não espiritualmente, E é mais ou menos assim a ideia.
de quando você está aqui pregando, e mesmo alguém aqui ouvindo, talvez a voz de Deus lá no fundo, bem longe, mas ele ainda consegue identificar que é Deus falando com ele, tá? Mas, queridos, se alguém está morto, a palavra vem e eu já não consigo mais ouvi-la com os ouvidos da alma, com os ouvidos do Espírito. E aí, então, permaneço na mesma realidade espiritual de ontem, do mês passado, do ano passado, já que estamos caminhando para o final do ano. Queridos, é a mesma coisa que você na tua casa, às vezes, o teu filho está desempregado e às vezes dorme até meio-dia e você praticamente tem que acordá-lo para almoçar. Café da manhã ele já não sabe mais o que é, porque ele simplesmente dorme, perde a hora dormindo. E você muitas das vezes, chama ele da cozinha, algumas vezes ele acorda. Outro dia você tem que ir até a sala para chegar mais perto do quarto, para ele ouvir tua voz. E outros dias, mesmo na sala ele não ouve. Outro dia você vai até a porta do quarto e mesmo assim ele ainda tem dificuldade de te ouvir. E você vai chegando cada vez mais perto, abre a porta do quarto, como fazia a minha mãe, abria a janela, deixava o sol bater bem no meu rosto, para ver se eu acordava, para ir trabalhar, para levantar e lembrar que eu precisava viver, precisava acordar, precisava levantar. Assim espiritualmente pode acontecer com a gente. Mas mesmo assim, na condição de vivo, há a possibilidade de você ouvir a voz de Deus. Mas pode acontecer como aconteceu com meu pai. O meu pai, como a minha mãe, os dois estavam muito doentes. Então, para um atrapalhar o sono do outro, então naquele período mais sério, de saúde, o meu pai começou a dormir no quarto ao lado, E a minha mãe eu chamava, porque tinha mais dificuldade de sono. Eu chamava. E um determinado dia, a minha mãe, como fazia sempre, chamava o meu pai. O meu pai era pescador, então levantava às vezes 4, 5 da manhã, começava já a jornada de pesca. E naquele dia a minha mãe fez o que fez todo dia, fazia todo dia, chamava meu pai. E nesse dia, meus irmãos já tinham ido trabalhar, estavam só os dois dentro de casa. Como vocês sabem, minha mãe sem as duas pernas, e ela chamava, Tonho, meu pai chamava Antônio, Antônio Aparício. E aí, Tonho, e nada do meu pai. Aí a minha mãe dizia, Tonho agora, tudo bem que está doente, mas nem aqui para me ajudar mais vem. Não quer vir trazer meu café, estou chamando ele aqui. E ficou chamando muitas horas, até aparecer um irmão, a irmã que morava fora e que ia lá vê-los, cuidar deles durante o dia. Chegou mais tarde. E quando chegou na minha mãe, chamando o Tony direto, ele não me responde, não quer acordar, não quer vir me ajudar mais. Só Deus na vida desse velho. Aí quando chegou lá no quarto, meu pai estava morto. Havia morrido, ali, naquela situação. Bem, queridos, espiritualmente falando, é o que eu quero dizer para você. Quanto tempo Deus falando para você despertar, vigiar, fortalecer, levar as coisas de Deus a sério? Quantas das vezes essa voz esteve perto de você e aos pouquinhos, por causa da tua distância, displicência, desleixo espiritual, doença espiritual, essa voz de Deus cada vez vai ficando mais distante de você. A mesma palavra vigia, desperta, levanta. Cuidado com o efeito surpresa. Mas uma hora você precisa entender que você pode estar aqui fisicamente. Deus falando com você. E simplesmente você não ouvir mais. Sabe por quê? Porque você passou para o estágio definitivo de morte. E tem mortos dentro da igreja. E quem é o morto?
Quem é o morto principal? O que Deus fala, ele não ouve mais. Não adianta dizer para ele, vamos, irmão, levanta, irmão, desperta, irmão. O morto não consegue fazer mais isso. Até por algum tempo, vamos, irmão. Vamos lá, não estou muito bem, mas eu vou. Vamos lá. Mas uma hora, não consegue mais. Essa é a realidade espiritual. Você vai lembrar bem, eu me referi a ele esses dias, a Sansão. Tá? Sabe o que aconteceu com Sansão? Cada brincadeira, cada entretenimento dele. Quando vinha os filisteus, levantava e quebrava todos eles. Mas uma hora entregou o seu segredo, na brincadeira entregou a unção de Deus que tinha sobre a vida dele, quebrou a comunhão de Deus com ele. E ele diz, como fiz as outras vezes, vou levantar agora e vou quebrar os filisteus. Não tinha mais graça de Deus na vida dele para levantar e quebrar os filisteus. Não tinha mais. Mas acreditava que ia dar um salto. E como aconteceu antes, ia acontecer de novo. Deus não está te segurando? Não parece mensagem repetida na tua vida? E sempre de alguma forma você dá uma levantada? E sempre, como diz o irmão Valdomiro, agora vai. E nunca vai. Até que um dia você vai desejar falar, agora vai. E não fala mais, não responde mais. E o alerta que a igreja de Sardes é esse. Olha, tem alguns poucos aí dentro ainda que podem ser despertados. Que podem, não é? Acordar. Que podem obedecer, que podem se arrepender. Porque se eles não se despertarem e não estiverem alerta, eles serão surpreendidos como por um ladrão. E então, tu não saberás a hora que virei contra ti. Veja que a palavra é, não é a hora que voltarei, que virei. Não, a hora que virei contra ti. Ou seja, com juízo diante de ti. É essa a palavra de Deus. Primeira coisa, enquanto eu ainda posso ouvir a voz de Deus, por mais fraquinho que eu esteja, é hora de eu tomar posição de despertamento. É hora de eu me levantar. É hora de eu me arrepender. Por mais fraquinho que eu esteja, porque se eu esperar um pouco mais, poderei estar morto e não ouvir mais esta voz de Deus. Sabe, queridos? Ou só ouvir a voz de juízo ou de condenação, essa é a ideia. Porque o morto ouve a voz de Deus, é lógico. Mas às vezes, como é o caso aqui, de condenação. Olha só. Mas ele diz mais, dois outros verbos, além de fortalecer e arrepender. Ele quer dizer, quem está vivo ainda pode ouvir, levantar, reconhecer sua fraqueza, se arrepender e então se fortalecer. Mas é preciso lembrar e guardar. Observe o texto. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Lembra-te. Você associa o que eu acabei de falar. Associe. Quantas das vezes a palavra de Deus é repetição? Mas se não houve uma mudança, uma transformação verdadeira, você vai ouvindo ela cada vez mais com uma perspectiva de distância. E agora, quanto mais distante, menos disposição minha para responder a essa voz. E eu vou dando uma de surdo. E como sempre digo, se estou surdo, percebo que também não falo mais. Surdo mudo. Essa é a realidade. Ele diz aqui, ó, lembra do que você tem recebido.
Lembra, guarda ou obedece, arrepende-te. São outras evidências que a palavra nos traz. Então, verso 2, alerta, fortalece-te. Verso 3, lembra-te, guarda. Sabe, queridos, a palavra de Deus, por vezes ao longo da nossa vida, ela se repete no sentido de nos despertar. Mas este é o processo de muitos de nós. Em Sardes, poucos ainda podiam ser tratados, ser cuidados. A maioria estava morto. E nós precisamos entender essa realidade no contexto de hoje. É lógico que a igreja de Sardes foi histórica. Há uma mensagem diretamente àquela igreja, historicamente falando. Mas ela tem uma representação principalmente escatológica, futurística, da igreja dos últimos tempos. E aí, queridos, ele diz aos que estão vivos, vamos ler o texto. Ele diz lá no verso 4, mas em Sardes também tem algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, porque são dignas. Olha só o que o texto nos diz aqui. Ele fala então de um aspecto de fidelidade. Apesar de toda a igreja morta, havia alguns que resistiam, que se mantinham ainda vivos, que ainda estavam em situação de resistir àquela tendência de morte espiritual. Isso pode acontecer, irmãos, com a nossa igreja. Isso pode acontecer com a igreja no Brasil, com a igreja no mundo. Sabe o que é, irmãos? O cuidado que às vezes a gente, observando, né, irmãos, o evangelho como que está, a realidade espiritual das igrejas, as mensagens que às vezes aparecem no nosso feed, as pregações, e que você vai vendo que há uma tendência de morte espiritual para a igreja como um todo. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos virando camaleão, tomando a forma de tudo aquilo que vai sendo nos apresentado. Na igreja da reconciliação, a mesma coisa. Se eu chego aqui na igreja, a maioria, em vez de adorar, está servindo a Deus assim. A maioria, em vez de orar, está olhando a borboleta passar. A maioria está vendo a palavra sendo pregada e não está conferindo na Bíblia se está de acordo, se é isso mesmo. Está ligado na pregação. O tic e teco está funcionando. E ele está acompanhando a mensagem. Ele está vivo, ainda que às vezes fraquinho, mas dá sinais de que está vivo. Glória a Deus. Mas às vezes são poucos os que estão nessa condição. Grande parte, às vezes, estão debaixo de uma nuvem de morte espiritual. Já não moram mais em casa. Sempre a mesma palavra. Deus me conhece, Deus sabe. Deus me entende. Quantos anos mais você vai continuar com o mesmo discurso? Quantos anos mais você vai viver essa pobreza espiritual? Quanto tempo mais eu vou viver desleixado para as coisas de Deus e para a vida com Deus? Mas ele diz aqui, olha, mas tem uns poucos que não se contaminaram. Estes andarão comigo, vestidos de branco. Aqui então nós vamos ver a ideia, como eu disse, da fidelidade. Vestes brancas aqui significa justiça de Deus. Sabe? As roupas
quando eu sou vestido com a justiça de Deus, que é a pessoa de Cristo. Sabe o que significa isso? Eu me visto de Cristo. E essa vestimenta de Cristo, que é operada pelo Espírito Santo de Deus, faz então de mim um crente verdadeiro, seja com luz acesa para todo mundo ver, seja com luz apagada, aonde ninguém vê, mas Deus vê. E ele vai falar, olha só, vestes que não foram contaminadas. Por isso que eu disse para vocês, se eu estou num lugar onde há muita morte espiritual, a morte me contamina. Quando eu vou perceber, eu estou dando um pouco de suspiro de vida ainda, mas a minha tendência é me contaminar com aquela disposição espiritual que muitos já não têm mais. Eu vou me amoldando ao modelo, ao sistema. Sabe, amados, é quando dentro da minha casa, se você mora com 2, 3, 4, 5, 6, você tem sede por Deus, você quer orar, o marido, estou cansado. A esposa, estou com dor de cabeça. Você vem para o culto, vamos. Hoje eu não vou. Isso vai te matando espiritualmente, sabia? Vai te contaminando. É a mesma coisa dentro da igreja. Quando você procura alguém, vamos falar da palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos para o estudo, vamos para o culto. Eu fico admirado de alguns irmãos. Nem culto frequentam. Depois não querem estar mortos espiritualmente. Não querem estar jogados emocionalmente. Como? Se nós, cultuando na presença de Deus por vezes, parece que há algo que passa pela nossa cabeça. A gente procura força para sair e às vezes não encontra. Imagine quem não está buscando graça de Deus. Vai virar peixe morto, sendo levado pelas águas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Depois, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Não, você está colhendo só o que você plantou. Apenas isso. E aqui, contaminado, irmãos, aqui o texto não é falta de poder como nós temos hoje. Não é esse avivamento das pessoas nos movimentos por aí, não. Aqui, a palavra vestes brancas está relacionado, irmãos, à ideia da santidade. Está relacionado à ideia, sabe, irmãos, de vida contaminada. Significa dizer, não estou sendo influenciada por esse sistema, por esse modelo. Meu marido está fraco, mas eu não dependo dele para servir a Deus. Eu vou buscar por mim e por ele. Vou orar para ver se ele desperta, para ver se ele levanta, para ver se ele acorda. Mas aí o que eu faço? Vou dormir do lado. Puxo o colchonete do lado. E vou dormir lá do ladinho. Meu marido tem disposição para o culto. Levanta você e vem. Tu está morrendo junto. Tu já pegou teu colchonete. Tu já pôs do lado, arrumou a caminha para dormir junto. O Senhor diz para você, se tu pode ouvir a voz ainda, seja no meu berro aqui agora, seja no meu grito agora, para dizer desperta, levanta, arrepende, acorda, te fortalece, ainda que essa voz esteja chegando longe no teu ouvido, como se eu estivesse à distância pregando isso. O que eu espero é que o Espírito Santo pegue a minha palavra, que é a palavra de Deus, e coloque aí dentro de você. Glória. Aleluia. Que estoure o teu ouvido essa palavra hoje. Aleluia. Para você despertar dessa realidade espiritual. Sabe?
aqui está contaminado significa, irmãos, perder evidências da vida com Deus. Tu acha que tu vai realmente manter tua salvação nessa situação? Não, Deus me entende. Todo mundo passa por tempos difíceis. Deus me entende. Uma hora tudo dá certo. Onde que tu lê isso na Bíblia? Para se conformar com essa palavra. Tá, irmãos? E alguém pode estar te olhando e falando, queria ser uma crente como você, que coisa que você tem passado. Você tem passado realmente. Mas olha para dentro de você. Mas você está na igreja, mas olha como você está dentro da igreja. Veja a igreja que está dentro de você. Queridos, você pode ter certeza, tá, irmãos? Eu estou pregando olhando no espelho, em primeiro lugar. Você pode ter certeza disso. Primeira palavra para mim. Estou olhando no espelho. Palavra para mim é espelho. Primeiro, refletir a minha situação. E eu aceito essa palavra para a minha vida. Eu creio que é Deus falando comigo. Aleluia. Se você crê, você fala também. Você fala aí com Deus. Senhor, eu preciso melhorar, realmente preciso acordar. Senhor, espiritualmente estou acordando meio-dia. Senhor, espiritualmente estou acordando 1 hora, é verdade. Meus irmãos. Falta ânimo, disposição espiritual. É você sendo contaminado. As vestes da santidade vai sendo contaminada. E quando a veste da santidade vai contaminada, o que é santidade aqui, irmãos? Vida mais parecida com a de Jesus. Vida mais parecida com a de Deus. É só isso que eu quero dizer. Eu não estou falando aqui em nenhum pecado mais sério. Eu estou falando do pecado, se você acha ele menos sério, da negligência. Do achar que está bom desse jeito. Que Deus me chamou para servir dessa maneira, assim, desse jeitinho, desanimado. Vou repetir a palavra da quarta-feira retrasada. Deus é Deus de vivo e não de mortos. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus está nos chamando. Porque muitas das vezes nós vamos nos contaminando. E isso vai levando, irmãos, o nosso ânimo embora. E a contaminação ocorre dentro da nossa casa. Ocorre dentro da igreja. Sabe, irmãos? O próprio Jesus reclamou com os discípulos. Vocês não conseguem vigiar. E a palavra de vigiar é estar acordado para orar. Porque ninguém ora dormindo. Vocês não tiram uma vigília de oração comigo? Ou seja, tu não tira um tempo acordado em oração comigo? Sabe, Jesus começava a orar e os discípulos de repente estavam lá roncando, servindo a Deus dormindo. Queridos, olha, queridos, essa é a realidade da igreja de Sardes. Tem pessoas que adoram, mas só na aparência. Há quem pregue só na aparência. Há quem ore só na aparência. O coração não aquece mais. O íntimo não fervilha mais. Sabe, eu tenho lido alguns sermões, inclusive as ministrações de reformados que dizem, porque alguém pensa que a igreja reformada, que a igreja tradicional, a palavra, é a igreja fria, é a igreja morna. É a igreja que não glorifica, é a igreja que não levanta a mão, que não adora. Alguém pensa que é isso. Olha, irmãos, você pode não me ver aqui como no tempos passados, falando estranhas línguas ou línguas estranhas, sei lá. Mas o meu coração continua ardendo. Glória a Deus. Queridos? Meu coração continua ardendo pelas coisas de Deus. Olha, os dias têm sido difíceis. A maré, as ondas às vezes batem a ponto de que nós só ficamos com a pontinha do dedo para fora. Mas há desejo de sair disso. Há impulso para sair dessa realidade. E Deus hoje traz essa palavra para ti. Que para sair desse leito, dessa cama, você precisa de impulso.
Você precisa se levantar. Você não pode mais permanecer justificado. Ele não vai, ele não veio, ela não fez, ela não faz. Então eu fico aqui parado no meu lugar. Ele não serve a Deus, ele não tem mais o mesmo ânimo. Eu também estou aqui do mesmo jeito. Ele já está morto e tu está a caminho disso. Levanta. É porque às vezes eu oro na igreja da reconciliação. Vocês podem reclamar de mim o quanto vocês quiserem. Mas às vezes as minhas orações é assim: Senhor, me dá uma igreja mais animada. Me dá uma igreja mais fervorosa. Toca naqueles irmãos. Que haja ânimo para te servir, para estudar a tua palavra. Senhor, quantos estudos. Vivo noite lendo o livro. E chego lá, tem meia dúzia de crentes. Senhor, não deixa eu desistir. Não deixa eu virar as costas para a reconciliação. Não deixa eu antecipar meu tempo de férias, Senhor. Meu tempo de aposentadoria. Sabe por quê? Medo de me contaminar com algum de vocês. Com morte espiritual dentro da igreja. Com morte espiritual dentro da minha casa. Eu já disse para vocês como aconteceu. O processo não foi da noite para o dia. A conversa, bem, 2 horas. Eu sempre fugi das 3, que é horário, né? Padrão, né? 2 horas, 1 hora, 4 horas, vamos orar. Vamos! Orava, segurava da minha mão, orava junto. Aí no outro dia, já estava do outro lado da cama, já não segurava mais minha mão. Vamos orar? Vamos. Aí no outro dia, nem levantar mais da cama, ficava deitado e eu de joelho orando. Aí passa mais um tempo, vamos orar? Ah, não. Ora você. Ora por mim, mas ora você. No outro dia, poxa, você orando de novo? Vai orar no outro quarto. A tua oração aí é muito alta, você está gemendo demais. Eu não consigo dormir. Bem, mas eu não queria morrer junto. Fui orar no outro quarto. Pois no outro quarto estava muito perto. Tive que descer as escadas e orar na sala para não acordar o crente que queria dormir, queria morrer. Ah, meu irmão, não vem puxar colchonete aqui nessa igreja não, pelo amor de Deus. Não vem puxar colchonete para colocar do lado de quem está morto espiritualmente aqui, não. Não vem puxar colchonete. Não vem pagar a luz para dormir, não. Não vem reduzir o barulho. Pastor, grita menos. Porque eu vou estourar ali, né? A gravação. Pastor, não grita muito. Tinha uma igreja assim, né? Que eu pregava lá, né? Aí o rapaz da mídia... Lógico. Chegou para mim, mandou um bilhetinho assim: pastor, mantenha a sua palavra uniforme, porque senão a gravação vai sair muito ruim. Ei, se sair gritado, querido, aqui tem vida. Glória a Deus. Aqui tem ânimo. Aqui tem força de Deus. Vamos procurar, é lógico, caprichar na fala, para que todos entendam. Isso deve ser compromisso do pregador. Mas apagar o Espírito Santo, o ânimo, a energia, o entusiasmo que está lá dentro, como eu costumo dizer, tem que ter um movimento na igreja, não é do lado de fora, não é no meio da igreja, é aqui dentro de mim. Aleluia. Estou pregando, você está ouvindo, e aí dentro tem que alguém estar arrastando o móvel para limpar a sujeira. Glória a Deus. Tem que ter alguém aí dentro indo na lareira colocar fogo para aquecer esta casa. Tem que ter aí alguém se levantando e acendendo a luz. Tem que ter alguém aí dentro de você, aleluia, indo para a cozinha e fazer barulho, porque estamos vivos, estamos acordados, estamos diante do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. E aí ele diz mais: olha, o vencedor. Veja o que ele diz primeiro: aqueles que não contaminaram suas vestes. Mas o vestido branco, ele diz como se fosse até aqui uma ideia já de eternidade. Sabe? Porque na eternidade não pode manchar mais. Na eternidade você vai receber um branco, aleluia,
Esse pranto não mais vai ser contaminado. Aleluia! E não há possibilidade nenhuma do seu livro, do seu nome ser escrito, do seu nome ser riscado do livro da vida. Aleluia! Sabe? Aquele morto que estava ouvindo mal, mas ainda ouve, ainda está vivo. Ele está falando de um livro da vida, contrastando com o que ele acabou de dizer, que havia muitos mortos na igreja de Sardes. Aí ele vai dizer, olha, eu de maneira nenhuma riscarei você do livro da vida. É nessa linguagem que ele está dizendo. Se era morto, mas tinha fama de vivo, somente o vivo de verdade é que não tem o nome riscado do livro da vida. Aleluia. É esse o entendimento da palavra. Aí ele diz, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aí vem a palavra para quem está vivo. Não quem tem fama, não quem tem nome de vivo, mas quem está vivo, ele diz, quem tem ouvidos. Ou seja, quem tem ouvido para ouvir e que está em plena condição de audição, tá? Que o tico e teco está funcionando, que está ouvindo Deus falar porque está vivo. Esses que estão vivos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a tua condição hoje, meu irmão? A ênfase aqui é cuidado. O que parece e a realidade. O que parece e a realidade. Irmão, quantas as vezes, desculpe o que eu vou falar para os irmãos, se eu revelo um pouco de mim, muitas das vezes eu vou à oração dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não tenho vontade de orar. Você já fez essa oração? Tem feito essa oração? Quantas das vezes até que tento descansar ou dar uma trégua para os obreiros aqui para não parecer que o pastor está vigiando a pregação, escrevendo cada detalhe, como diz o Jardel, né? Aquela caneta que não para. Aí eu fico em casa. Aí chega a hora do culto, já disse isso para os irmãos. Pode ter futebol na tela, mas se tem culto, meu irmão, não tem vibração maior, recreio melhor, lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. Do que estar no culto. Aí eu fico lá arrependido porque não vim. Aí desliga a TV, vou fazer a minha oração, o meu culto. Pessoal ali. Mas quantas as vezes, queridos, Senhor, não consigo orar, não tenho força, não tenho ânimo para orar. Aí eu oro assim, coloco um hino bom da harpa cristã. Às vezes só no fundo musical para ver se eu lembro a letra, para cantar, não é? Para avaliar se a memória em Cristo está boa, lembrar das coisas de Deus, para encontrar o caminho de oração. Como diz os nossos irmãos reformados, ore principalmente quando não tem vontade. Mas aí vai ser mecânica. Ore coerente, com inteligência. Senhor, restaura a minha vontade de orar, meu prazer da oração, meu prazer da leitura. Queridos, há um restante na igreja. Há um restante no mundo. Há um remanescente no povo de Deus que não contaminaram suas vestes. A estes que não estão descuidados, que não estão desatentos, que não estão desleixados, a palavra de Deus é arrepende, acorda, levanta, desperta. Porque senão
a chamada, a prestação de conta diante de Deus não vai te dar chance. E de surpresa, você não terá mais condição de chegar aqui, pastor, vende um pouquinho do azeite, me dá um pouquinho da palavra. Não haverá mais chance. Tá, queridos? Não confunda a graça de Deus com uma banalização. Porque Deus de graça também é Deus de ira. Deus de salvação também é Deus de juízo. Deus de amor também é de ira. Desperta. Você que está indo por caminhos que diz, isso não tem problema. Deus está te vendo. Todos que te veem falam, não é que moço bom, que menino bom, que moça boa, que menina boa, que irmão crente, que irmã crente. Que testemunho seu, não é? Que luta que você tem passado, mas tem sobrevivido. Mas você sabe que lá dentro do teu altar, com Deus, aonde Deus visita, aonde Deus trabalha, está totalmente fora do lugar. Que Deus te desperte, meu irmão. Te traga ao desejo de vida. É essa a nossa oração e o desejo dessa mensagem. Que Deus desperte a Sardes reconciliação. Que Deus desperte as Sardes que estão por aí e que ouvirão essa palavra. Que Deus nos desperte para a glória do seu santo nome. Amém. Amém. Baixa a tua cabeça. Reflita aí a palavra. Reflita aí sobre a palavra. Olhe para dentro de você. Veja quantas vezes você tem permanecido assim. Quantas das vezes Deus tem falado. Observa você aí que está sendo contaminado. Está puxando o colchonete. Está ampliando a cama da sonolência, da negligência espiritual. Ah! Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Ela mostra a realidade da minha vida. Eu reconheço isso. Eu sei do tamanho da responsabilidade que tenho diante da igreja. Então me deixa me contaminar, às vezes, Senhor, com esse desânimo, com essa falta de disposição, com essa falta de força. Não deixa eu achar isso normal, Senhor. Ah, Senhor, se for para mim permanecer, ou eu puxar um colchãozinho do lado de muitos, para tirar um soninho, Senhor, me tira daqui, Senhor. Tu és Senhor da igreja. Não deixa teu servo morrer. Não deixa que a enfermidade tome conta de mais vidas aqui, Senhor. E por mais dura que seja essa palavra, para nós, Senhor, acostumados a ouvir tanto sobre graça, Senhor, ajuda-nos a entender que é o teu despertamento, aleluia, que é o despertamento para nós seguirmos certos e convictos de que o nosso nome jamais será tirado, riscado do livro da vida, no sentido de, eventualmente, nós temos essa natureza, uma natureza de fama de vivo, estando morto, Senhor. Pai Santo, Pai amado, ajuda-nos. Queremos andar realmente com vestes brancas, ó Deus, em santidade e pureza diante de Ti, por toda a eternidade. Protege a Tua igreja, protege o Teu povo, protege os nossos corações, nossa tendência ao desânimo, nossa tendência a nos contaminar com aquilo que não Te agrada. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus. É a
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.